Bom dia, meninos e meninas. Aqui quem fala com vocês é o professor André. Como eu havia dito na quinta-feira, quando eu enviei o vídeo para vocês, esse ano nós vamos trabalhar o conteúdo geometria. Bem, alguns alunos devem estar se perguntando, professor, o que é geometria afinal de contas e por que é que se dividiu? Vamos lá. O ano passado nós vimos formas, nós vimos equações, e aí, nesse momento, a matemática vai se dividir em dois grandes grupos. O grupo da álgebra, que vai estudar todo tipo de conta que envolve encontrar um resultado final, tipo as equações entram em álgebra, e a geometria, que vai se ocupar somente do estudo das formas, sejam elas os quadrados, os triângulos, os círculos, enfim. Vou explicar daqui a pouquinho vocês com a definição. Beleza? Então, olha só. Geometria, essa que nós vamos estudar, nada mais é do que o estudo das formas. Ou seja, nós vamos estudar áreas de figuras, perímetros, só isso, muito tranquilo. Bom, então peço que vocês venham comigo, assistam as videoaulas que eu gravarem. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Começando, meninos, vem pra cá, vamos definir. Ó, eu comecei a definir o que é geometria para a galera já. Uma coisa. Como essa é a primeira aula, eu vou começar o conteúdo a partir disso que eu passei aqui, os tipos de triângulo, que eu vou falar sobre semelhança na próxima aula. Eu peço que vocês anotem, tudo bem? Senhor, e se não der, dá pausa o vídeo, escreve, depois continua, mas assista primeiro, tá bom? Beleza? Então, olha só, vou começar definindo aqui, bem rapidinho, o que é a geometria. É isso que eu acabei de falar. É o estudo das formas e suas aplicações. Professor, o que é forma? Forma é tudo aquilo que é determinado por arestas e vértices e faces. Vocês sabem disso. Isso quando geometria plana, tá? Por exemplo, quadrado é uma forma? Sim. Vamos estudar quadrado de geometria? Com certeza. Triângulo é uma forma? Sim. Vamos estudar triângulo? Agorinha. O primeiro de todos. Círculo é uma fórmula? É uma forma? Sim. Entra em geometria? Sim. Vamos estudar círculo? Bastante. É o melhor de todos, na minha opinião. Paralelogramo é uma forma? É. Vai cair em geometria? Vai. Retângulo é uma forma? Sim. Tem trapézio? Enfim, tem um monte de coisa que a gente vai estudar ao longo do nosso ano letivo aí. Estando online ou aqui na sala. Bom, não vai mudar nada. Ok? Vamos lá. Primeiro de tudo. O nosso primeiro conteúdo que eu vou falar para vocês, que eu tenho que explicar para vocês, chama-se semelhança de triângulos. Como eu vou saber se triângulos são semelhantes ou não? Lembre, semelhante não é igual. Semelhante é que tem a mesma raiz. Enfim, eu vou explicar na próxima aula. Antes disso, eu vou explicar para vocês quais são os 4 principais tipos de triângulo que existe, que a gente pode classificar. Beleza? São 4 tipos em que eu posso classificar um triângulo qualquer. Esse triângulo ele pode ser equilátero, isósceles, escaleno e o triângulo retângulo. Esse é especial, vocês vão ver no final do ano que ele existe uma... Você não sabe, eu vou dizer que existe um teorema, mas você não sabe que é um teorema. Existe uma lei especial para esse cara que é o triângulo retângulo. Vocês vão ver isso lá na frente. Bom, esse carinha aqui, já explico ele. Vamos lá. Começando pelo primeiro de todos, que é o triângulo equilátero. Professor, quando é que eu vou saber se um triângulo é equilátero ou não? O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero? Ó, um lado mede 10, outro mede 10, outro mede 10. As 3 medidas dele são iguais? Sim, então esse cara é equilátero. Professor, mas e se o triângulo estiver de cabeça para baixo? Não importa. Ele tem os 3 lados com a mesma medida? Sim. Ele é equilátero? Sim. Outra coisa, outra característica. No ano passado, não me lembro se foi mais no final ou se foi no meio, nós vimos os ângulos. Lembra dos tipos de ângulo? Agudo, reto, obtuso, raso. Olha só, dá uma olhadinha. No triângulo equilátero, eu tenho sempre os 3 ângulos com a mesma medida. Além dos lados todos serem iguais, os ângulos internos também são iguais. Bom, é uma característica a se notar aí. Beleza? Então, ó, se o triângulo tem os 3 lados com a mesma medida, equilátero. Ok? Vamos lá. Triângulo isósceles. Esse bonitinho aqui. O triângulo isósceles,
ele é só um pouquinho diferente do equilátero com relação a uma coisinha. O equilátero tem os três lados iguais, o isósceles não, ele tem dois lados iguais e um diferente dos outros dois, que costuma ser a base. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é um triângulo isósceles. Por quê? Nota que ele tem dois lados com a mesma medida e um diferente dos outros dois. Então, ó, 8 e 8 são iguais? Sim. E o 6 é igual ao 8? Não. Então, ó, dois lados iguais ou congruentes, tá bom? Assim, eu vou usar muito a palavra congruente, mas congruente significa igual. Então, é só para vocês entenderem mais na frente, beleza? Então, ó, se o triângulo tem dois lados com a mesma medida e um outro diferente dos outros dois, esse cara se encaixa como sendo um triângulo do tipo isósceles, beleza? Então, ó, 8 e 8 é igual, só que é diferente de 6. Então, ó, dois lados iguais e um diferente. E se estiver de cabeça para baixo? Tanto faz, é na mesma. Ó, lado medindo 7, lado medindo 7, opa, são iguais. Beleza? Só que a parte de cima dele aqui, ó, é 5. Então, ó, 7 e 7 é igual, porém é diferente do 5. Então, quando eu tenho dois lados iguais e um diferente dos outros dois, eu chamo esse cara de triângulo isósceles. Beleza? De novo, ó, só para memorizar. Os três lados iguais, equilátero. Dois iguais e um diferente, isósceles. Professor, e quando o triângulo tem os três lados diferentes? Aí eu chamo esse cara de triângulo escaleno. Não é um X não, tá? É escaleno. É S-C-A-L-E-N-O. Escaleno. Ficou meio assim, agora que eu estou vendo, mas é escaleno, beleza? Professor, então é isso? Quando ele tem os três lados diferentes, ele é escaleno? É isso. Então, ó, perceba no exemplo. Uma medida 10, a outra 5. 10 e 5 é igual? Não. A outra 7. Piorou. Então, as três medidas aqui são diferentes. Logo, esse triângulo pode ser classificado como um triângulo escaleno. Bom? Beleza? E aqui, para fechar, sobre se o triângulo tiver assim, você não vai olhar a posição, mas as medidas. Beleza? Então, ó, se o triângulo ó, tem medida 12, medida 8, medida 3, esses valores aqui são iguais? Não. Logo, os lados são diferentes. Portanto, esse triângulo é o quê? Escaleno. Esse último aqui, que é o triângulo retângulo, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês devem estar pensando, ah, professor, mas retângulo que eu conheço é isso aqui, ó. É, você está certo, você não está errado, não. Só que eu digo que uma figura diferente daquela forma recebe o nome de retângulo quando eu percebo que nela existe um ângulo interno de 90 graus. Então, olha só, eu chamo esse cara de triângulo retângulo não é pela forma, mas sim pelo ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Lembra disso? Ó, se o ângulo é menor que 90 graus, ele é o quê? Agudo. Se ele é igual a 90 graus, ele é o quê? Reto. Se ele é maior que 90, porém menor que 180, esse ângulo é o quê? Lembra disso? Obtuso. E aí, se ele é igual a 180, ele é raso. Mas eu só quero olhar isso daqui, ó. O que me interessa agora é só isso aqui, ó. Se o triângulo eu observei, mas como é que eu vou saber se o ângulo interno é reto? Boa pergunta. Sempre que você vê um desenho que tiver isso aqui, ó, um quadradinho lá no cantinho, com uma bolinha dentro, isso aqui, ó, é o símbolo para ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É aquele ângulo igual a 90 graus. Então, sempre que você tem um ângulo reto, essa figura é chamada de alguma coisa retângulo. Nesse caso, como eu tenho um triângulo com ângulo reto, ele é o quê? Ele é um triângulo retângulo. Professor, existem outras figuras retângulo e que não é o retângulo a forma? Sim, o trapézio. Por exemplo, ó, trapézio, para quem não sabe, é aquela figura que tem duas bases. Esse cara é o trapézio. E nota uma coisa. Eu tenho aqui, ó, ângulo reto
ângulo reto. Opa, tem ângulo reto. Mas esse cara não é retângulo, porque o retângulo é aquela figura bonitinha assim, ó. Né? Parece o nosso quadro. O nosso quadro é um retângulo. Mas, professor, esse cara tem ângulo reto, mas não é retângulo. Ele não é retângulo de forma, mas ele é retângulo com relação ao ângulo reto. Então, eu chamo esse cara em especial, de trapézio retângulo. Beleza? Mas como a aula não é sobre trapézio retângulo, deixa ele para depois. Só estou dando outro exemplo aqui, tá beleza? Então, olha só. O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo onde existe o que lá dentro dele? Quando um dos seus ângulos internos é o ângulo reto. Por isso que ele é triângulo retângulo. Bom, esse não tem nada a ver com as formas. Com as formas não, com as medidas laterais, mas com o ângulo interno. Bom, então ó, só para fechar legal. Equilátero, os três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. Escaleno, os três lados são diferentes ou não congruentes entre si. Lembra que congruente é o mesmo que igual. Então, não congruente é não igual ou diferente. E triângulo retângulo é aquele cara que tem um ângulo reto aqui. Bom? Beleza, meninos? Eu vou ficando por aqui. Bom? Peço de novo que pausem o vídeo. Primeiro assistam o vídeo por completo. Ele é muito... Né, dá uma instruída boa para vocês entenderem esse conteúdo aqui. Depois pausem o vídeo, façam as anotações devidas, porque eu vou utilizar essas definições aqui, ó, todas, para poder explicar como é que eu faço para garantir que triângulos são semelhantes ou não. Bom? Então, meninos, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá bom? Tá no grupo de vocês o número. Até a próxima, um forte abraço e tchau.